Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição dessa nossa revista da Central Gospel, onde estamos estudando nesse primeiro trimestre a tipologia bíblica. A tipologia bíblica é um estudo muito rico assim, nas imagens, nas instituições do Antigo Testamento, nas pessoas que apontam para Cristo. Hoje nós vamos falar das festas judaicas e seus reflexos no ministério de Cristo. 3 festas eram muito importantes para os judeus. Nós lemos isso em Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo 16, sobre as 3 festas que todo macho deveria comparecer. As mulheres nem sempre eram obrigadas a ir devido ao estado que uma mulher podia se encontrar de gravidez e devido à distância do local de adoração, no caso Jerusalém, o templo, então não podia ir. Mas olha, 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher. Na festa dos pães asmos, pães sem fermentos. Essa festa era a mesma festa da Páscoa. Quando eles saíram do Egito, não comeram pães asmos. Na festa das semanas, essa festa semana era 7 semanas após a Páscoa, 7 vezes 7, 49, e aí no 50º dia, chamado Dia de Pentecostes, era a festa das semanas. E na festas dos tabernáculos, feita no 7º mês, para lembrar que eles tiveram 40 anos habitando em tendas, então a festa dos tabernáculos ocorria no 7º mês do ano judaico, do 7º mês do ano judaico, mas religioso, e no 1º mês do ano civil, junto com a festa de Yom Kippur, o dia da expiação, festa tabernáculo, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Vamos tratar de outras festas aqui, não é? 3 vezes no ano, eram as festas costumeiras. Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 23, verso 14 e 16, que é a nossa leitura bíblica em classe, diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Verso 15, a festa dos pães asmos, guardará 7 dias, comerá pães asmos como eu tenho ordenado. Pães asmos é pão sem fermento. Ao tempo apontado no mês de Abib, que é o 1º mês do ano, abril, porque nele saíste do Egito e ninguém aparecerá vazio perante mim. Depois, a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houvera semeado no campo. A festa da colheita, a saída do ano, quando tiver escolhido o campo do seu trabalho. Vamos ao Salmo de número 100, que é um salmo que diz que devemos celebrar ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vamos então ao texto áureo da nossa lição, Romanos capítulo 10, verso 4, onde lemos: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Muito bem, o fim da lei é Cristo. Vamos à palavra, então, introdutória aqui da nossa lição. As festas solenes que foram instituídas por Deus para o povo judeu garantiram que os israelitas estivessem sempre na presença de Jeová. Além das festas, tinham os sábados também, adorando e celebrando seus grandes livramentos ao lado de suas famílias e irmãos. Vejamos cada uma dessas 3 festas. A primeira aponta para a redenção, a saída deles do Egito, a nova vida
e os primeiros frutos. Esse tópico destaca como que a festa dos pães asmos, também a festa da Páscoa e das primícias, antecipam e se conecta ao ministério terreno de Cristo. Vemos nessas festas sua morte, sua ressurreição, ascensão e a nova vida que ele oferece a todos que nele crêem. Vamos tratar cada uma dessas festas. Falemos, em primeiro lugar, da Páscoa, que é uma prefiguração da morte de Cristo. Os hebreus viveram no Egito escravos, não foram os 430 anos escravos, mas 430 anos. Desses 430, talvez uns 225 foi de escravidão. Êxodo capítulo 12, verso 40. Mas foram escravizados por um novo faraó que já não conhecia José. Êxodo capítulo 1, verso 8 a 14. E sofrendo sobre as pesadas cargas e tentativas de extermínio que o faraó submeteu a eles. Êxodo capítulo 5, verso 6 a 19. Deus então enviou a Moisés para libertá-los. Primeiro, impondo 10 pragas à nação opressora. Êxodo 7, capítulo 7 ao 11. Diz que essas pragas também eram julgamento aos deuses dos egípcios. Durante a última das pragas, que constituiu na morte dos primogênitos egípcios, os israelitas sacrificaram um cordeiro. E pegaram o sangue desse cordeiro e marcaram suas portas nos umbrais com o sangue do animal. À meia-noite, o anjo da morte passou, e quando ele visse a marca de sangue, passaria adiante. Daí Páscoa, que significa passar adiante, sobre o Egito, poupando a casa, cujas ombreiras e vergas estavam sinalizadas com o sinal de sangue, o que deu origem ao nome da Páscoa. Em hebraico, Pessá, Páscoa, que significa passagem, associada ao evento da libertação dos israelitas. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 29. Após a libertação dos israelitas e a sua entrada na terra de Canaã, Deus estabeleceu a celebração anual da Páscoa no 14º dia do mês de Abib, que é Nissan. Êxodo capítulo 12, verso 1 ao 14. E os israelitas deveriam celebrar a Páscoa para lembrar a redenção que eles tiveram. Essa Páscoa é celebrada também um ano depois, ao pé do Monte Sinai. Falemos agora do aspecto tipológico. A Páscoa, o que ela realmente aponta? Ela celebra a libertação dos israelitas da terra da opressão e prefigura para nós a morte de Cristo como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sacrifício redentor liberta o indivíduo da escravidão do pecado e da perdição eterna. João, capítulo 1, verso 29, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a Páscoa tipifica, tipologicamente, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E o seu sangue, quando aplicado aos umbrais da porta do nosso coração, garante-nos a salvação e a redenção. Vamos à segunda festa, a festa dos pães asmos, que é uma prefiguração dessa nova vida em Cristo. Pão sem fermento, vida sem pecado. A festa dos pães asmos, em hebraico, Matzot, ou Matos, comemora no 15º dia de Nissan e continua até o 21º dia. Era por uma semana ou 7 dias da celebração logo após a Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 15 ao 20, 39, Levítico capítulo 23, verso 6 a 8, Deuteronômio 16, 1 a 8. Na ocasião da Páscoa, todo o fermento era removido das casas e o cordeiro pascual era sacrificado. Durante essa festa, que comemorava a saída do Egito e o início da jornada para a Terra Prometida,
eram realizados sacrifícios diários, incluindo 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros, além da oferta de manjares, Números 28, 19 ao 24. Os israelitas se abstinham de levaduras durante os 7 dias de festejo, que é o pão sem fermento. Assim que consumisse tais alimentos nesse período, quem consumisse seria excluído da congregação. Êxodo 12, 19. A celebração era marcada também por um ambiente de alegria e festividade, incluindo cânticos e danças. Vamos agora ao aspecto tipológico dessa festa. Os pães asmos simbolizam a purificação e a separação de uma nova vida sem pecado, sem fermento, no caso dos pães. E essa vida sem pecado, só pode ser alcançado ao deixar o Egito, simbolicamente o mundo, representando o mundo e suas concupiscências. No corpo de Cristo, o comportamento e o culto não devem ser realizados com fermento velho, que é o símbolo do pecado, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 8. Então, essa festa aponta para uma vida de santidade, uma vida sem fermento. Vamos agora à festa das primícias, ou dos primeiros frutos, que é uma prefiguração da ressurreição e ascensão de Cristo. Deus ordenou que no primeiro dia, após o sábado da Páscoa, durante a festa das primícias, em hebraico Bikurim, os israelitas levassem um feixe dos primeiros frutos da colheita e cevada, pois o trigo seria colhido entre o mês de junho e julho, Levítico 23, verso 9 ao 14. Esse feixe seria apresentado ao Senhor pelo sacerdote. Na vossa revista aí tem um feixe de trigo aí que é apresentado, como um símbolo, né? Uma foto aí logo na lição 9, esse feixe que lembra a festa das primícias. Ele era apresentado ao Senhor pelo sacerdote e acompanhado de um holocausto e de oferta de manjares. Além disso, os primogênitos dos filhos e dos animais e os primeiros frutos da terra, o vinho, o azeite, pertenciam a Jeová. O reconhecimento que era Deus que fazia a terra produzir o fruto. Êxodo 13, verso 2, Números 18, 12, Êxodo 34, 26, Neemias 10, 35. Durante a festa das primícias, os sacerdotes recebiam e comiam das ofertas de manjares que era entregue pelo povo. Êxodo 23, 19. Vamos agora falar dos aspectos tipológicos da festa das primícias. A festa das primícias, ocorrendo no início da colheita, é uma celebração da primeira colheita e aponta para a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Inaugura, assim, a promessa da vida eterna. Então, essa festa aponta para a ressurreição de Cristo como a primícia daqueles que dormem e aponta para a promessa que temos em Cristo de ressuscitar. O grão de trigo que caiu na terra e não fica sozinho, ele nasce e dá fruto. Colossenses 1,18, Tiago 1,18. O molho das primícias que são apresentadas diante de Deus simboliza a ascensão de Cristo, quando Cristo ascendeu aos céus, e a sua aceitação como o primeiro fruto dessa família divina, Cristo e as primícias. Então, ele sobe, Cristo é a primícia que sobe para Deus. Falemos ainda do Espírito Santo e a colheita. A festa de Pentecostes, que era ocorrida no 50º dia, ela vai ocupar um lugar central no calendário religioso judaico. Essa cerimônia, no contexto cristão, prefigura a pessoa do Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes, que é uma prefiguração da vinda do Espírito Santo, Pentecostes, Shavuot,
é mencionada em Levítico 23, verso 15 ao 21. No Antigo Testamento, ela era também chamada de festa das semanas, porque eram 7 semanas após a Páscoa. 49 dias, e no 50º, Pentecoste, Êxodo, capítulo 34, verso 22, Deuteronômio 16, 10, era a festa da cega dos primeiros frutos. Êxodo 23, 16, 34, 22, Deuteronômio 16, 16. A palavra Pentecoste significa 50, e é uma referência ao fato que ela ocorria 50 dias após a festa das primícias. Levítico capítulo 23, verso 15 ao 16. Durante o Pentecoste, eram realizados diversos sacrifícios, e também eram oferecidos manjares, bolos de farinha, azeite, além de 7 cordeiros e 1 ano sem defeito, 1 novilho, 2 carneiros para o holocausto, 1 bode para expiação dos pecados, 2 cordeiros como oferta de paz. Levítico 23, 18 a 19. Vamos agora aos aspectos tipológicos dessa festa. A associação do Shavuot era como a entrega da lei ao povo de Deus. E daí veio a tradição judaica, que associa a entrega das tábuas da lei, dos 10 mandamentos no Monte Sinai, ao período dessa festividade. Essa conexão é baseada na crença de que o evento ocorreu aproximadamente no mesmo período dessa celebração, formando uma continuidade entre a gratidão pela colheita e a gratidão pela revelação divina. No Novo Testamento, o Espírito Santo é enviado no dia de Pentecostes, e ele é o guia e conselheiro que oferece uma nova forma de instrução, uma nova lei, uma lei não escrita em tábuas de pedra, mas escrita nas tábuas do coração, uma lei, uma instrução interna, uma orientação pessoal para os crentes, porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, verso 14. A celebração também envolvia a reunião de israelitas de diversas regiões, o que tal ocorria no cenáculo, Atos capítulo 1, verso 13, verso 15, Atos 2, 5, o que aponta também para a ação do Espírito Santo como um caráter universal na formação, preparo e expansão da igreja. O propósito das línguas era falar das grandezas de Deus àqueles povos, ou seja, testemunhar da grandeza de Deus, que eles escutavam essa grandeza. Daí o Pentecostes simbolizar a descida, a expansão do reino de Deus. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa revista, falando da convocação, o perdão e o reinado eterno, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos também representa a encarnação do Verbo de Deus na terra, onde o Verbo se fez carne, e ali no original, quer dizer, abriu a sua tenda, habitou entre nós. Essas festas estão ligadas ao início de um novo ciclo, e elas têm significados proféticos associados à esperança também da segunda vinda de Cristo, o seu sacerdócio eterno, o estabelecimento do seu reino futuro, Yom Kippur, que vai inaugurar um novo ano. Falemos da festa das trombetas. A trombeta aponta que é uma prefiguração da segunda vinda de Cristo. Em hebraico, Rosh Hashanah, Rosh, cabeça, Hashanah do ano. Descrita em Levítico 23, verso 23 a 25, que ocorria no primeiro dia do 7º mês do calendário hebraico, chamado de Tisri. No calendário ocidental, essa data normalmente cai entre setembro ou outubro e marca o início de um novo ano, calendário lunar judaico, que a festividade deveria ser celebrada como uma convocação solene
e o toque de trombetas, números 10, 1 ao 10. A celebração dessa festa durava um dia e o propósito principal, que é Yom Kippur, era o arrependimento e preparação espiritual para o grande dia da expiação, que ocorre no 10º dia, Tisri, Levítico 25, 9. E a Escritura se refere a esses 10 dias como uma memória de jubilação, Levítico 23, verso 24. E o dia de jubilação, Números 29, 1. Essa festividade era marcada por um descanso solene e a oferta de sacrifícios. Vamos agora ao aspecto tipológico dessa festa. A festa das trombetas marca a convocação para o grande dia da expiação. A recordação do uso das trombetas no deserto, Números 10, 1 a 10, e nas batalhas, e o anúncio da presença de Deus no lugar santíssimo, quando Deus desceu no Monte Sinai, era como uma buzina tocando, Êxodo 19, 16, 19. O toque desse dispositivo sonoro, portanto, simboliza a prontidão para um grande acontecimento. Nesse sentido, essa festa nos alerta para o dia em que a trombeta de Deus soará e Jesus Cristo virá outra vez para nos buscar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O grande dia da expiação, uma prefiguração do sacerdócio eterno de Cristo. O 10º dia do 10º mês é especial, porque marca o grande dia da expiação. Em hebraico, Yom para dia, Kippur para expiação, Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para expiar os pecados do povo. Essa cerimônia e sua tipologia foram detalhadas na lição anterior dessa revista, quando nós falamos do dia da expiação. Se você pode voltar lá e ver acerca da aula que nós demos semana passada. Falemos agora da festa dos tabernáculos, uma prefiguração do reino de Cristo. A festa dos tabernáculos, em hebraico Sukkot, que lembra tenda, também conhecida como a festa da colheita, conforme Êxodo 23, 16, começava no 15º dia do 7º mês, imediatamente após o grande dia da expiação. Durante esse festejo, era oferecido holocaustos, ofertas queimadas, ofertas de manjares, libações, além do pagamento e votos e ofertas voluntárias. A celebração dessa festa durava 7 dias, e no 8º dia, conhecido como o 8º dia da Assembleia, era uma festividade separada, Levítico 23, verso de número 33 ao 44, Deuteronômio 16, verso 13 a 15. Esse período de festa começava com a festa das trombetas, seguido pelo grande dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E nessa época a terra produzia a maior parte de sua colheita anual e os crentes ofereciam a Deus ofertas voluntárias em agradecimento. Os israelitas celebravam a época em que os hebreus viveram no deserto, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã, onde eles moraram em tendas por 40 anos. Nessa festa, eles podiam usar ramos de árvores, palmas e salgueiros para se alegrar diante do Senhor. Levítico 23, verso 40. Vamos agora aos aspectos tipológicos dessa festa. A festa dos tabernáculos, ela é vista como uma prefiguração do futuro reino de Cristo, onde nós iremos habitar com ele. Entre os vários aspectos simbólicos e proféticos que estão associados a essa celebração, a celebração lembra o tempo que os israelitas viveram em tendas no deserto, simbolizando assim a futura habitação de Deus entre os homens, como nos é descrito
no livro da profecia do Apocalipse, capítulo 21, verso 3, onde ele promete morar com o seu povo na Nova Jerusalém, não é? E o tabernáculo, Deus está entre os homens, Apocalipse 21, 3. Então, ocorre durante a colheita final. A colheita final é onde nós seremos recolhidos, né? Simbolizando a abundância, a gratidão pela provisão de Deus. Algumas interpretações associam a grande colheita espiritual ao fim dos tempos, quando Cristo reinará todos os crentes seu reino, ao soar da trombeta, não é? Os mortos ressuscitarão e os que tiverem vivos serão transformados. É frequentemente também entendida como uma antecipação do reino milenar de Cristo, que será um período de futura paz e justiça na terra, conforme vaticinado pelos profetas, pelo menos nós que cremos no milênio literal. Há grupos cristãos que não acreditam no milênio literal, e eles são chamados amilianistas, mas nós cremos no milênio. Vamos à conclusão desse estudo e dessas festas que nós vimos. Ao concluir esse estudo, esperamos que você tenha compreendido a importância, o propósito dessas festas judaicas, que foram estabelecidas por Deus como tempos ordenados aonde o povo iria ao encontro de Deus. Cada celebração não apenas remonta os eventos históricos, mas também antecipa e simboliza aspectos do ministério de Cristo. Que esse conhecimento enriqueça a sua vida espiritual, que você tenha uma outra forma de olhar para essas festas e aprofundar a sua compreensão do plano divino, que é revelado também pelo meio das festas judaicas e de seu cumprimento no Filho de Deus. Lemos, por exemplo, no Evangelho de João, de 3 Páscoas. Lemos também da festa dos tabernáculos, aonde Jesus sobe e disse: alguém tem sede, vem a mim e beba. Lemos também em João capítulo 10, que Jesus passeava durante a festa da dedicação, que é a festa que se encontra próximo ao nosso Natal, que é a festa da dedicação, Hanukkah, não é? Ali essa festa também. Então, vemos várias festas no Evangelho de João. Alguns chegam a sugerir que o Evangelho de João foi escrito em torno das festas, em torno do tabernáculo, enfim, não é? Até as figuras de Cristo. Eu sou a porta, indica a porta do tabernáculo, que era a porta da comunhão. Eu sou o pão da vida, indicava os pães da proposição. Eu sou a luz do mundo, a luz que era acendida do candelabro. Não é? Então, todas essas indicações apontam também para o Cristo tipologicamente. Bom, espero que você entenda que isso não é por acaso, há um plano divino em tudo isso, em toda essa tipologia e na realização que acontece nos evangelhos dessas festas judaicas que apontam para a vida, o ministério, a morte, a ressurreição, a ascensão, a segunda vinda de Cristo, o reino milenar, tudo prefigurado em cada uma dessas festas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você tenha sempre o desejo de aprender, de conhecer mais da palavra de Deus. E para isso, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nós não só comentamos essa revista de tipologia bíblica da Central Gospel, mas nós comentamos a revista CPAD, que estamos estudando Defesa da Fé Cristã, a revista da Betel, que estamos estudando o movimento pentecostal, a revista da CADB, onde estamos estudando o profeta Isaías, essa revista Tipologia Bíblica, e estamos estudando também a revista da Coni Madeb, Assembleia de Deus Cristo para Todos, onde estamos falando da identidade da nova criatura, a nossa identidade em Cristo Jesus. Entre lá, acione, aprenda a Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo, porque você nela estuda, está sempre aprendendo,
como a palavra de Deus é infinita, não é? Então é maravilhoso termos a oportunidade de estudar essas lições que enriquecem a nossa vida, que nos aproxima mais de Deus, que nos faz a meditar na grandeza, na profundidade do amor do eterno Deus para cada um de nós. Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, coloque o sinal de joinha, faça comentários, tudo isso ajuda o algoritmo do canal do YouTube a entender que esse material é relevante, é importante, e aí eles divulgam mais também o nosso canal. E não custa nada você colocar um sinal de joinha, um comentáriozinho, eu agradeço todos que têm já comentado. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.